Esmeralda, resumo do capítulo 14. Esmeralda relembra que José Armando pediu para ela ir à gruta. A camponesa pede um conselho à Virgem, dizendo que não deseja se iludir. Ela decide que também não vai mais à cascata. Adrian pede perdão a Rodolfo por ter desistido de sua partida. O fazendeiro esclarece que a fazenda não é uma brincadeira e pergunta a Adrian o que aconteceu para ele mudar de ideia. O peão só diz que não vai falar sobre assuntos pessoais. Dionísio intercede pelo filho e promete colocá-lo na linha. Rodolfo acaba deixando que ele fique. José Armando chega e revela que o tornozelo de Graziella inflamou de novo e que precisa ir à farmácia. Adrian se oferece para realizar a missão. A sós com o filho, Rodolfo insinua para José Armando que Adrian está muito solícito e que decidiu agradar os patrões. José Armando descobre ali que Adrian desistiu de ir embora. Rodolfo conta que já estava até pensando em nomear um substituto. José Armando estranha, lembrando que Adrian parecia decidido. Rodolfo insinua que Adrian queria que todos implorassem para que ele ficasse. José Armando defende o amigo, dizendo que Adrian é muito discreto, mas Rodolfo comenta que vai descobrir o que está atormentando ele. Fátima fala para José Armando que Graziella saiu para ver a égua. Nisso, Crisanta anuncia que Adrian chegou. No quarto, Graziella se anima na hora. Adrian entra no quarto da Patricinha e conta para José Armando que comprou o remédio. Graziella e Adrian trocam um olhar intenso. Fátima percebe o clima e dispensa Adrian na mesma hora. Jacinta conta para Tula que Adrian desistiu de ir embora. Elas fofocam, comentando que Adrian anda muito estranho. Jacinta garante que o peão está aprontando alguma coisa. Tula apenas finaliza o bolo de aniversário. Adrian fala para um colega que decidiu ficar. Ele confessa para o amigo que ama Graziella. Agora ele deseja lutar por ela. Dominga joga as cartas. Esmeralda aproveita e pergunta se ela falou a verdade sobre o nascimento dela e de José Armando. Dominga confirma. Esmeralda pede mais detalhes daquela noite. Dominga revela que José Armando nasceu primeiro. Esmeralda não entende o motivo da parteira ter feito o parto do Playboy primeiro, já que o médico não conseguiu chegar devido à tempestade. Ela pergunta como José Armando nasceu primeiro, se a parteira só saiu de casa para ir à fazenda após o nascimento dela. Assim, Esmeralda pega Dominga no pulo. Dominga inventa para Esmeralda que se enganou, comentando que a cabeça de velho não funciona mais. Ela despista a camponesa, dizendo apenas que os donos da fazenda lhe devem muito. Esmeralda admite que adorou saber mais sobre seu nascimento e comenta que assim se sente unida a José Armando. O colega peão sugere que Adrian não brinque com fogo. Adrian continua suspirando pela Patricinha. O amigo continua achando que ele deve ser prudente e avisa que Graziella não o corresponde. Adrian rebate, lembrando que a Patricinha se arrastou até o estábulo para implorar pela permanência dele. O fulano, que eu ainda não sei o nome, acha que Graziella só está querendo brincar com Adrian. Branca pede para Patricinha fazer um pedido antes de apagar as velinhas. Fátima acha que a filha só pensa em José Armando. Graziella apaga as velas. Crisanta corta o bolo e todos elogiam Tula. Jacinta leva o bolo para a sala de jantar. Graziella lamenta por ter que continuar deitada. Todos percebem que Adrian está cantando lá fora. José Armando diz para Rodolfo que o peão tem talento. Branca comenta que Adrian canta com muito sentimento. Graziella fica encantada. Adrian olha fixamente para a janela da Patricinha enquanto canta. Esmeralda lamenta por não ter nascido rica. Ela acredita que José Armando chegaria a amá-la se eles pertencessem à mesma classe social. José Armando aplaude Adrian e lamenta por não ter talento musical. Adrian alfineta, insinuando que ele já é muito privilegiado. José Armando ignora e celebra por ele não ir embora. José Armando conta para Adrian que sua família vai voltar para a capital logo após o rodeio. Ele admite que na verdade está fugindo do que ama ali. No dia seguinte, Esmeralda caminha pelo campo e Florzinha a encontra. A amiga conta para Esmeralda que Adrian não vai mais embora. Esmeralda fica feliz pelo amigo. Florzinha pergunta se Esmeralda vai à gruta. A camponesa segue em dúvida, mas acaba dizendo para Florzinha que não quer se aproximar da gruta não. José Armando também acha que não deve ir à gruta. Branca fala para o filho que Graziella acordou disposta, mas percebe que ele é quem está avoado agora. José Armando admite que ainda não quer falar com Graziella e que está distraído mesmo.
A madame reitera que Graziella quer a companhia dele. José Armando volta a pensar em Esmeralda e decide sair, dizendo para Branca que precisa fazer algo importante. Lúcio invade a casa de Dominga, dando um susto nela. Ele pergunta por Esmeralda. Dominga diz que a camponesa é livre. Lúcio exige que ela proíba Esmeralda de sair e volta a falar que é dono dela. Dominga diz que a protegida é muito inteligente. Lúcio avisa que Esmeralda não pode se aproximar da família de Rodolfo, esclarecendo que já viu José Armando. Ele ameaça tomar uma providência. Dominga diz que não pode seguir Esmeralda para cima e para baixo o dia inteiro. Lúcio então decide se encarregar pessoalmente da segurança da camponesa. Dominga debocha, dizendo que o doutor não terá coragem de andar sob a luz do sol, mas Lúcio reitera que é capaz de tudo. Florzinha diz para Esmeralda que Firmino está preocupado com ela. A fofoqueira diz que deseja que os patrões voltem logo para a capital. De repente, Florzinha vê Lúcio e fica assustada, querendo se esconder. Esmeralda pensa que é José Armando chegando. Lúcio a desmente. Ele segura Esmeralda e pergunta se a camponesa marcou, por acaso, um encontro com José Armando. Florzinha protege a amiga, dizendo que estava apenas convidando Esmeralda para o rodeio. Lúcio reclama pela camponesa não ter ido à casa dele. Esmeralda comenta que Lúcio está agressivo demais e diz que deseja parar de visitá-lo. Lúcio promete mudar. Ele admite que se sente mal e que está nervoso. Esmeralda acaba prometendo visitar Lúcio de novo, mas pede a companhia de Florzinha. Depois que ele sai, Florzinha diz para Esmeralda que Lúcio lhe bota medo. A camponesa garante que Lúcio é do bem e revela que ele só fala com Joana e com ela. Florzinha insinua que a empregada é uma velha bruxa e solteirona e anuncia que ela seria a esposa ideal para Lúcio. Branca conta para Graziella que José Armando saiu. Fátima diz que José Armando agora vive no campo. Branca tenta explicar, achando que o filho está organizando a festa. Graziella diz que não se sente abandonada, bem tranquila. José Armando chega à gruta para esperar Esmeralda. De volta à fazenda, Graziella insinua que não está sendo uma boa companheira para o noivo. Ela comenta que quer continuar aprendendo a montar, mas agora com José Armando, já que Adrian vai embora. Branca revela que ele não vai mais e Graziella fica radiante de felicidade. Fátima reclama, insinuando que Branca gosta de qualquer um. A madame confirma que valoriza muito a família Lucero. Fátima diz que Adrian é um miserável que não tem onde cair morto. Esmeralda conta para Dominga que encontrou Lúcio no caminho. A parteira diz que deseja que o doutor vá embora da cidade. Dominga avisa que precisa sair para atender a esposa de Facundo. Esmeralda deduz que José Armando já deve estar na gruta. Lá, ele espera por ela, relembrando as danças. Mas Esmeralda segue decidida a não sair. Adrian está amolando um facão. Ele avisa a Dionísio que ainda vai ver o gado. O capataz sugere que o filho se empenhe mais no trabalho. José Armando deduz que levou um bolo na gruta e decide ir embora. Mas quando está saindo, ele encontra Esmeralda acariciando seu cavalo. Ela vai em direção a ele. José Armando segura as mãos de Esmeralda. Ela confessa que quase faltou. Ele admite que também. José Armando ajuda Esmeralda a caminhar e volta a beijá-la. Ela corresponde com paixão. Depois do beijo, Esmeralda diz para ele que eles estão errando. Mas José Armando garante que sabe que ela também o ama. José Armando diz que não consegue esquecer o que sente. Ela pede para ele parar de falar, mas ele avisa que precisa dela e que sempre sonha com ela. José Armando volta a beijá-la. Ela tenta contê-lo. Ele não dá ouvido às palavras de recusa dela. Esmeralda se senta. José Armando diz para a amada que eles não podem viver separados. Ela lembra que é pobre e cega. Ele diz que não se importa. Esmeralda anuncia que o mundo inteiro seria contra essa relação. José Armando pede para a camponesa confiar nele. Ele admite que teve uma vida fácil e que sempre ganhou tudo de mão beijada, mas que agora o seu mundo está desmoronando. Ele comenta que Esmeralda o deixa inquieto e que ela o faz viver novas emoções. Esmeralda pede para tocar no rosto de José Armando. Ele diz que adora a carícia dela e sugere que eles continuem se encontrando. Esmeralda o chama de amor. Ele diz que ela o embriaga e conta que está louco por ela. Os dois ficam ali coladinhos. Dionísio exige saber o que está havendo com Adrian. Adrian sugere que o pai não se meta em sua vida, mas garante que ninguém vai ter mais queixa sobre ele. José Armando volta para a fazenda e Fátima pergunta onde ele estava. Ele revela que estava apenas passeando.
A megera manda ele ir ao quarto de Graziella. Ele a desobedece e sai. Enquanto isso, eles são espiados por um estranho. Fátima sugere que Rodolfo alerte o filho. O fazendeiro comenta que José Armando adora galopar na montanha. Fátima diz que o bonitão parece um peão, pois não sai do campo. Rodolfo fica orgulhoso e acha que José Armando se parece muito com ele. Branca fica sem jeito ouvindo isso. Crisanta avisa a Rodolfo que um tal de Ofélio quer vê-lo. O fazendeiro não se lembra de ninguém com esse nome, mas aceita recebê-lo. Crisanta leva o estranho até o escritório. Ofélio analisa o local e chama Rodolfo de patrão. Ele relembra que já fez um grande favor para o fazendeiro e que agora chegou a hora do pagamento. Ofélio refresca a memória de Rodolfo. Foi ele quem impediu que um touro atacasse o fazendeiro. Rodolfo se lembra disso e admite que Ofélio salvou sua vida, mas diz que ele já teve sua recompensa. O fazendeiro acha que ele quer mais grana. Ofélio diz que deseja representar a fazenda no rodeio. Rodolfo explica que já contratou os peões que competirão. Ofélio insiste. Rodolfo acaba aceitando empregar o forasteiro e sugere que ele fale com Dionísio e Adrian. Crisanta dá café para Adrian. Os dois falam da cantoria sobre o aniversário. Crisanta percebe que Adrian se interessa por Graziella. Ele comenta que é o responsável pelo acidente dela. Graziella diz para José Armando que quer se preparar para o rodeio. Ele acha que ela poderá voltar à vida normal em 2 dias. Graziella tenta beijar o noivo, mas ele recusa. Ela percebe que ele está sério e preocupado. Ela insiste e acaba conseguindo beijá-lo. José Armando fica sem clima e revela que está com muita dor de cabeça. Esmeralda conta para Dominga que José Armando expôs seu amor. Ela comenta que decidiu confiar nele e viver esse sentimento. Dominga pergunta se ela vai se casar, mas Esmeralda não sabe responder. Dominga insinua que José Armando pode estar mal intencionado, mas decide não julgar Esmeralda. Esmeralda começa a se sentir a outra, graças a Graziella, e diz que essa situação está incomodando. Dominga diz que Graziella teve tudo, enquanto Esmeralda não teve nada. Ela comenta que a camponesa cresceu pobre e desamparada por uma jogada do destino. Dominga insinua que Deus agora está querendo recompensar Esmeralda. Apesar disso, seria bom se Esmeralda guardasse segredo sobre esse romance. Esmeralda lembra que Lúcio já sabe que ela gosta de José Armando. Mas Dominga bate na tecla que Lúcio não pode saber que os dois se amam. Inácio encontra Adrian. O peão revela que não conseguiu ver Graziella. Ele diz que está pensando em entrar pela janela do quarto dela. Inácio teme que Adrian seja demitido. Adrian decide correr o risco. Lúcio encontra Esmeralda e exige que ela não venda limonada no rodeio. Ele diz que pode dar dinheiro para ela. Esmeralda afirma que gosta de trabalhar. Lúcio deduz que a camponesa só quer ir lá para se encontrar com José Armando. Ele destila veneno, insinuando que José Armando nunca se apaixonaria por uma cega. Lúcio garante que José Armando vai acabar com Esmeralda e insinua que alguém para ficar com ela teria que fazer um enorme sacrifício, como o que ele fez. Lúcio faz Esmeralda chorar, comentando friamente que a verdade sempre é cruel. Branca vai ao quarto de José Armando. Ele revela para a mãe que não vai mais para a capital. Branca estranha, dizendo que ele tem várias pendências a resolver, mas José Armando admite para ela que está apaixonado por Esmeralda. Branca fica passada em Cristo.